noite, coletivo. Nós vamos continuar com a nossa leitura do Renovando Atitudes, que a gente iniciou na semana passada, que tem o título Ligar-se a Deus, que está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Esse é o título, o tema que dá ensejo à lição. Então, na semana passada, nós vimos o primeiro parágrafo. A gente vai iniciar a partir do segundo. Atualmente, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência, imo de nós mesmos. A introspecção, processo pelo qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocupar mais seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Vamos fazer a nossa parada aqui para a gente tentar se assenhorar desta informação que ele está passando. Ele está dizendo o seguinte, olha, há bem pouco tempo, os nossos deuses eram deuses materialistas. Então, a gente vai ter que entender que naquele processo nosso de caminhada, isso faz parte da nossa realidade atual, porque nós não temos como sair disso. Então, se a nossa caminhada é progressiva, isso é lei de Deus. Então, aqui é progresso. E esse progresso não nos pede autorização para acontecer. O grande lance é a gente entender que dentro desta lei de progresso existe para nós algo que se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o nível de consciência que você está situado nesse momento. É a nossa consciência que dá para a gente essa liberdade de ir e vir, de agir. Então, o que eu tenho que entender? A minha condição de entender Deus é limitada ao meu ambiente interno. E aí ele está falando o seguinte, que os ambientes externos estavam fazendo o que conosco? Estava nos forçando. Então vamos lá no texto. Ele fala assim, voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocupar mais seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades internas das coisas. Mas por que isso? Porque a nossa realidade exterior é que nos dão oportunidade de manifestação do interior. Você só se revela a partir de uma indução de fora. Então, toda a nossa existência, tudo que nós somos até agora, tudo é o resultado das consequências do meio em que nós estamos inseridos. Então, eu recebo uma indução e respondo na altura da minha consciência.
Por isso é que as leis vão se modificando. Lei do progresso. Nesse estado de consciência que nós estamos, nós vamos conhecer então uma outra lei, que é a lei da evolução. Bom, Augusto, mas é diferente? Lei de progresso e lei de evolução é diferente? Não é a mesma coisa, não? Então, vamos fazer aquela comparaçãozinha, né? Você está na graduação, você está buscando um curso superior. Esse momento nosso aqui, isso aqui é um curso superior de espiritualidade. Então, qual que é a nossa projeção? 5 anos. Mas por que eu estou falando 5 anos? Porque é naturalmente um curso básico de graduação. Direito, psicologia. Vou tirar a medicina, porque a medicina normalmente são 12 anos. Porque tem um negócio lá que chama-se o quê? Então, vocês sabem, vocês não são bobos não. Aqui tem residência também? Tem, nós estamos fazendo o que aqui no corpo físico? Aqui é residência. Você está em residência, aqui você vem para provar o que você ganhou de experiência. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, tudo bem? Então, aqui são as nossas fases. Nós não podemos esquecer que são as nossas fases a partir do plano físico, do hominal. Aqui não é a nossa origem, não. Aqui nós já andamos para danar. Nós já temos muito conhecimento aqui, mas nós não temos nenhuma experiência. Por isso é que é necessário reencarnar. Quando você está no primeiro período, lá nas cavernas, primitivo, né, tem uma grade lá que você não pode escolher matéria, não. Então, aqui, a grade que você vai aprender. O que é a grade? São as matérias características desse período, tudo bem? Lá no nosso período primitivo, as matérias eram aprender, fazer o quê? Sobrevivência, aprender a caçar, aprender a se defender, aprender o que mais? Procriar, porque senão vocês não estavam aqui não, mano. Puxar a mulher pelo cabelo. Puxar porque era amor. O amor naquela época se expressava assim: deixa eu proteger meu amor, catava pelo cabelo. Eu falo com a Aline, falo, cuidado para não voltar às origens. Meu amor lá era difícil de entender. Então, era assim. Eu tinha como escolher alguma coisa nesse período aqui? Não, poxa, eu estava vivendo na base da misericórdia. Os amigos espirituais que direcionavam. Aqui eu não tinha nem família, eu tinha bando. Por isso é que na família dos nossos avós, quantos irmãos você tinha? 15, 12, isso é família? Isso é bando. Ele está herdando essa origem aqui e trazendo para dentro da sua casa. Você precisava de brigar com alguém lá fora, na rua? Não precisava não, você tinha tudo em casa. O pau quebrava era em casa. Então você aprendia tudo. Aí a gente fala assim, agora as pessoas são egoístas. É claro, ele não tem com quem dividir nada. Gente, não vou falar na minha época não, você vai achar que eu sou caridoso. Então, eu fiquei sabendo que antigamente o cara tinha 8 filhos. Ele casava, estabelecia família. Sabe quantos quartos tinha na casa dele? 2. No muito 3. Sabe como é que era a divisão? O quarto do casal, o quarto dos meninos e o quarto... Imagina o cara com 8 filhos, tendo um quarto para cada um, igual é a nossa moda hoje. A moda hoje não é assim? Um quarto para o menino, um quarto para a menina. Eu quero ver você com 4 filhos. Aí a coisa começa a apertar. Logo depois que a gente casou, nós compramos um imóvel, eu não aguentei pagar, tive que vender. Aí foi o primeiro questionamento da minha esposa com Deus. E aí não ficou satisfeito em questionar só Deus, não, teve que me questionar também. Falou assim, mas eu não estou entendendo Deus. Eu falei, por quê? Ele falou, você é tão dedicado, né? Por que nós perdemos a casa? Eu perdi a casa, perdi o empreendimento, a empresa. Eu falei, mas o que tem uma coisa a ver com a outra?
O que tem a sua irresponsabilidade administrativa com a sua proposta espiritual? Tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver, os amigos não podem fazer milagre, não. Agora que você virou espírito, eu não vou deixar nada de ruim acontecer na sua casa. É assim que acontece? Você não precisa nem trabalhar, que o dinheiro vai estar lá na sua conta. Olha que maravilha. Gente, não ia ter lugar para vocês aqui, não. Vocês iam ter que ficar na fila esperando lá fora. Então, isso não acontece. Então, as coisas acontecem, você vai se modificando com o tempo. Então, nesse período, você não escolhe nada. Porém, você já está aqui no 6º período. O que acontece com a sua grade curricular aqui? Você tem 5 matérias. Então, você pode escolher. Aí você entra na doutrina espírita, tem um anjo que fala assim para você, não, porque você escolhe a família, você escolhe os filhos, você escolhe tudo. Não é bem assim não, tá? Você escolhe sim, mas o que escolhe é o seu comportamento, é a sua base moral que dá para você condição de receber o filho tal, o marido tal. Não te dá uma lista, um catálogo lá para você ficar folheando e falar, eu quero esse aqui, ó. Tá? Não é assim não. Então, o que determina? O seu rendimento nesses períodos vão determinar para você o que você pode escolher aqui. Tem matérias aqui que são dependentes dessas anteriores. Então, você não pode falar, eu não quero essa matéria aqui ou eu quero essa matéria aqui. Mas aí o seu amigo espiritual fala assim, para você ter essa matéria aí, você tem que ter cursado essas aqui. E não é só ter cursado não, tem que ter sido aprovado. Tudo bem? Por exemplo, você quer olhinho verde, né? Lourinho, né? Eu quero uma pele bem bronzeada, olhinho verde, assim, um corpício bem avantajado. Esse não é nosso sonho? Já pensou? E um pouquinho de dinheiro, porque senão avacalha. Isso é o que você está querendo. O amigo espiritual fala assim, olha, infelizmente, no 2º período aqui, você tomou bomba nessa e nessa matéria. Você não pode escolher isso aqui, não. Escolhe uma das coisas. Normalmente, você escolhe o quê? O dinheiro. Recebe o dinheiro aqui, aí vem aquele trem todo avacalhado. Paga a prova especial. Nem o dinheiro, paga a prova especial, nem o dinheiro todo que vai arrumar você, mas você tem dinheiro, tá bom. Né? Então o que acontece? Bom, nesse momento aqui, você está no 6º período, tudo bem? Aqui você vai encontrar com nego de onde? Do 1º período, porque tem cara que é atrevido. Não faz nada aqui, faz só uma matéria que dá direito para ele vir para cá e ele pula para cá. Todo enrolado, ele está cursando matéria do 2º, do 3º, do 4º e do 6º. Uma matéria do 6º período ele está fazendo aqui, mas ele se acha no 6º período. É o cara que mais dá problema dentro de sala de aula. Tem aluno aqui que está no 3º período, tem aluno no 4º período, tem no 5º período aqui, mas pode ter do 8º também. Tá bom? Então, no nosso ambiente não tem só pessoas iguais a nós, não, tem pessoas que são muito diferentes. Tem nego que está do seu lado que é primitivo. E se você bobear, ele te arrasta. O Rogério está cheio de graça, viu? Se você bobear, ele vai te arrastar para onde? Tá cá, ó. Nível de emoção dele está baseado aqui. E ele está se achando. Tá? Então, quando a gente falar em Deus, olha, não existe base de comparação de comportamento, não. Eu falo para vocês, gente, vamos ajoelhar. Tem muita gente aqui que vai ajoelhar numa boa, mas tem gente aqui que vai falar assim, pô, vim para casa espírita para não ajoelhar mais, não volta aqui mais não. Não é ligar-se a Deus? Eu tenho que me ajoelhar para ligar a Deus nessa altura do campeonato? Mas eu tenho que entender que tem gente que ainda tem que ajoelhar. Tá legal? Então, eu estou aqui no 6º período, a minha cabecinha tem que estar mais aberta, não pode estar no 1º período. Porque eu vou dar trabalho para o pessoal que está aqui. É você que está querendo passar para o plano espiritual e nem passar pelo umbral, já ir direto para o plano celestial.
Imagina o trabalhão que você não vai dar lá. Imagina, chega lá, vai dar uma fome em você. E você pensa, gente, onde é que tem um restaurante aqui, um fast food aqui? Eu estou precisando comer alguma coisa, e os anjos olhando para você assim, falam, pelo amor de Deus, né? Veio para cá, eu vou levar ele para lá. Aí leva você lá para o umbral. Aí você fala, graças a Deus, um lugar onde eu me reconheço. Aí você vê todo mundo, aquele monte de amigo, aquela festa. Então, ligar-se a Deus não tem um padrão. Por isso é que ele fala lá no início que a forma como você vai utilizar para falar com Deus, que é a oração, pouco importa para os amigos espirituais. O coração fala muito mais que as palavras, né? Você fala um montão de coisa, mas não falou nada. Mas o seu coração vibra e aí você alcança. Vai, Rogério. Vamos falar sobre o pessoal do nosso lado positivo, né? A gente vê as pessoas fazendo tanta coisa, sabe como pode, né? Na época nós estamos fazendo. É porque a gente tem essa visão, não, agora nós estamos passando por um processo de atualização de valores, que é a regeneração, e está todo mundo no auge da regeneração, está todo mundo aqui, ó. Pô, isso é infantilidade da nossa mente. Tem um montão de gente que está no segundo período ali, doidinho para te arrastar, para deixar você juntinho aqui. Por isso é que ele te estimula um mau comportamento. Aí você está lá na sua casa, na hora que você está se arrumando para ir, alguém te liga, fala, o que você vai fazer agora? Aí você pensa assim, será que eu falo para ele que eu vou para uma casa espírita? Eu não vou ficar constrangido, não, eu vou ter que explicar um montão de coisa. Está querendo te arrastar para um outro ambiente. Fala, eu tenho um compromisso seríssimo, agora depois eu te ligo e te explico. Aí você inventa um montão de história, aí você vem aqui para não treinar, fala mentira. Aí você tem que falar mentira para o outro, para você se manter na tarefa. Essa mentira faz mal para quem? Só para você. Qual que é o problema dela? Para mim, nenhum. Então, você vai vendo que tudo na vida é relativo. Agora, quando você fala uma mentira para prejudicar alguém, prepara. Prepara que a resposta vai vir, né? Via, né? WhatsApp. Dá até uma vibração. Você põe o telefone no bolso para não incomodar ninguém, vibra. Então, é assim. Tudo bem até aí? Pode ficar dúvida não, a gente tem que tentar esclarecer o máximo, falar mais simples possível. Ele vai continuar dizendo assim, olha, voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres. Então, na maioria dos que estão conosco neste ambiente, então, poxa, aqui no salão nós temos vaga para 60 pessoas, eu não estou com o salão completo. Então, isso aqui, gente, é a minoria. Eu com o salão completo é a minoria das pessoas que estão no entorno aí. Poxa, mas por que isso? Porque o material que nós temos para trabalhar são estas pessoas que não pensam como nós. Porque viver aqui é a maior manha. Jesus chamou Pedro e Tiago. Falou assim, ó, vem cá que eu vou mostrar a vocês um negócio. Quando ele chegou lá, ele transfigurou. O que é isso? De um lado, apareceu quem? E do outro lado? Quem eram esses dois? Os caras que tinham anunciado a vinda dele. E aí? O que Pedro fez? Falou, Senhor, vamos montar uma barraca aqui. Ó. A coisa aqui ficou fascinante. Por quê? Porque o egoísmo falava muito mais. Ele não estava ali para montar barraca, ele estava ali para anunciar. Olha lá, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa anda, é assim. Então, eu falo com você, mostro para você as benesses do céu, mas você não pode guardar só para você. Você tem que levar para o maior número de pessoas. Não é para a gente guardar para a gente. Então, a nossa convivência em qualquer ambiente tem que ser uma convivência saudável, sadia. Porque a maior quantidade de pessoas não tem a mínima capacidade de entender o que você está entendendo agora. Mesmo você achando que não está entendendo nada. Esse é o primeiro processo para você mudar. Quando você não entende nada, fala, nossa senhora, não estou entendendo nada. Começou em você, né, um salto quântico. Então você já fala, não, agora você vai. Então, lá dentro da sua casa vai ter um montão de gente que vai te dar trabalho. E o que é trabalho?
Quem quer evoluir tem que buscar o trabalho como sendo algo nobre. Se quer evoluir, quem está dentro da sua casa tem que te dar trabalho. Agora, o grande problema é que até bem pouco tempo para nós o trabalho era uma imposição. Para fazer o trabalho ficar bom para nós, sabe o que um cara brilhante fez? Remunerou o trabalho. Por isso é que você trabalha. Não é porque você gosta de trabalhar, não. É porque você é pago para fazer o que você faz. Agora, o pior da história, você ainda reclama do que faz. Acha que recebe mal. Ao invés de você agradecer quem está te remunerando para trabalhar. Sem falar os benefícios. Né? Sem falar os benefícios. Aí você está num ambiente que te estimula o tempo todo a ser melhor. Você reclama do ambiente, fala, nossa, eu não aguento trabalhar lá não, Augusto. Só tem ignorante. Amigo, você está no lugar certo. É lá que você tem, né, possibilidade de o tempo todo ser melhor. Mas o que você está lá? Recebe a influência do meio. O que você se transforma? No ignorante. Você é o pior deles. Por isso que a religião não faz efeito na nossa intimidade. Porque você chega no ambiente, quer mudar todo mundo e esquece de você. Você não está lá para mudar todo mundo. Você está lá para se manter firme no seu propósito. Porque ninguém lá tem que ter o seu propósito. O propósito é nosso. Por isso nós estamos aqui. Então por isso que ele está falando, é muito mais fácil você olhar para fora. Aí eu vou para os ambientes e começo a ver as pessoas erradas. Falo, nossa senhora, aquele está bebendo. Nossa mãe, aquele está fumando. Nossa senhora, aquele está falando mal do outro. E você? Está fazendo o quê? Perdendo tempo vigiando a vida do outro. Perdendo tempo. Porque ele está fazendo aquilo que ele gosta. E você? Então, esse olhar para dentro não é tão simples, né? Porque se você estiver envolvido nas suas próprias emoções, as trevas que te envolvem para você é a luz. E é até reconfortante, né? Não preciso mudar, eu já estou bem, né? Já sou espírita. Aí vai se enganando, né? Porque a mentira ela tem uma roupagem toda estilosa para enganar a gente. Por exemplo, você não vir porque está cansado. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque a mentira se reveste com, né, um papel celofane bonito, agradável, e você se sente bem mesmo fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Indumentário. Sabe, todo as cores que você gosta, o cheirinho, aí você fica à vontade. Nossa! Passou o horário da reunião, a consciência começa a falar, meu Deus do céu, eu podia ter ido. Só que já passou o horário, você até se sente envergonhado. E aí é muito mais fácil os amigos espirituais te tirarem do caminho, porque você vai se envergonhar, como se tivesse motivo. Faltou, tem que se envergonhar, não, na próxima eu vou, na próxima eu vou, até você criar o hábito. Gente, nós só estamos aqui respirando sem dar comando para o nosso organismo, porque nós treinamos isso milenarmente. Não foi 2 dias, 2 encarnações, foi milênios, passando por todos os reinos, aprendendo como faz uma digestão. Hoje você ainda passa mal, por quê? Porque você não equilibra o que você come. Imagina um trem desse. Você levou milênios para controlar o seu processo digestivo. Você passou milênios para controlar o seu processo respiratório. Porque se você não respirar, você morre, criatura. Você nem pensar, não pensa se você não respirar. Aí você vem, né, perde o controle e aí se envenena com o próprio ar que você está respirando, porque você não consegue manter o equilíbrio na respiração. Arranja um montão de problema orgânico. Em detrimento do quê? De um descontrole. Então, olhar para dentro é o ideal nosso. E a vida do outro? Não é da nossa competência. Augusto, mas e se esse outro for meu filho? Primeiro, ele não é seu filho, ele é outorga de Deus na sua vida para você treinar. Não tem nada meu. Não tem propriedade, a gente vai com isso. Aí você vai para o plano espiritual querendo resolver problema de encarnado. Gente, o maior problema nosso é esse. Você vai, mas meu filho, né, tadinho dele. Poxa,
A mesma condição que eu tenho, qualquer um de vocês tem. A mesma condição que você tem, qualquer um outro tem. Vai fazer do mesmo jeito? Claro que não. Nós temos o nosso jeito particular de fazer. Mas eu tenho que olhar para a minha intimidade e melhorar aquilo que eu posso. Agora, eu não posso querer levar a vida dos outros. Então, aí eu vou entendendo a dinâmica, né? Mas que Deus é esse? É um Deus Pai, único, que cuida de todos. Ninguém está a descoberto. Ninguém. E aí você tem, né, a ilusão de que você pode cuidar muito melhor do seu filho do que Deus. Não existe pessoa melhor na face do universo do que você para cuidar do seu filho. Imagina um negócio desse. É muita arrogância da nossa parte, é muita pretensão. Você pensar, se eu fui... E agora, Senhor, como é que eu vou fazer com meu filho? Eu vou para o plano espiritual. Eu vou deixar uma carta com um beijinho. Fui. Só isso, mais nada. Fui. Né? Chegou o meu momento. Quem quis ficar comigo, ficou. Quem quis conviver comigo, conviveu. Quem não quis, escolheu a melhor parte. Lembra de Marta e Maria? As duas irmãs que estavam na casa, Jesus chega, assim, uma faz o quê? Vai prosear com Jesus. Imagina Jesus chegando lá na minha casa e eu vou parar tudo para fazer café para ele. Eu vou sentar do lado dele e aproveitar o melhor que ele tiver. Vou pedir para ele contar história para mim, para ele me contar. E aí deixa minha sogra fazer café, né? Fazer bolo, fazer o que quiser. Mas não me chama para ajudar não, deixa ela fazer. Não, aí eu pensei, não, eu vou fazer o café, que o meu café é melhor do que ela. Que vai fazer o café e ele toma aquele café. E se tiver ruim, não foi eu que fiz mesmo, foi ela. Então, aí Marta, né, vai fazer as coisas da casa. Né? E eu acho que Maria que vai fazer as coisas e Marta vem para lavar o pé de Jesus. Né? Imagina um negócio desse. E aí a outra reclama, fala assim, Senhor, pede ela para me ajudar. Ele fala, não, ela escolheu a melhor parte. Então... Sabe, essa clareza de Jesus com cada um na sua é fantástica no Evangelho. Só que a gente não entende, não é tão simples assim. Né? Aí vem a doutrina espírita, fala pra gente, com mais simplicidade a gente consegue avacalhar o trem ainda. A gente consegue tumultuar. A gente arranja um monte de mística, um monte de... Né? Continuemos. Muitos indivíduos, muitos é muita gente? É, muitos. Muitos indivíduos, olha como é que ele é, né? Clássico. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso. Olha que legal. Então, tem um montão vivendo aqui, ó. Ele vai falar pra gente que círculo vicioso é esse agora, né? Quem sabe eu não estou ali dentro. Vamos ver se eu estou livre disso. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Bom, isso não é tão simples. Por quê? Porque dependendo do estágio que você tiver, o que vai falar mais alto na sua intimidade? O estímulo físico. Por isso é que nem sempre, quando a gente fala do amigo espiritual, você fala para mim assim, eu não sei de nada, Augusto, do meu amigo espiritual, eu não sinto nada, né? Estou lembrando da história daquele passarinho, não estou sentindo nada. Então, o nosso organismo no início, né? Simples e ignorante. Simples e ignorante. Você está demais, hein, Pedro? Que isso? Você já está até lendo símbolos. Olha aí. Aqui o nosso corpo, com toda a sutileza dele, e aqui o nosso espírito. Os milênios vão passando. Acredito eu que a nossa condição já é essa hoje. Então, para eu romper essa barreira daqui, eu ainda tenho um outro corpo sutil aqui, né? Que corpo é esse?
Perispírito. Por quê? A sutileza desse para chegar aqui tem que passar por esse aqui. A sutileza desse para chegar nesse tem que passar por esse. Então, o que eu vejo do mundo, o que eu sinto do mundo, está dentro de um ciclo vicioso. É o que ele está falando ali. O que você vê não é o que é o que você define como sendo. Alguém falou algo, por exemplo, eu falei alguma coisa aqui e você se sentiu ofendido. Eu falei do atraso, você chegou atrasado. Eu estou falando para você? Mas você pode ficar ofendido. Ele viu eu chegando atrasado, está falando de mim. Fala, ô amigão, não estou aqui para falar de sua vida não, porque isso não é da minha competência. A gente distorce, né? Por quê? Porque é o seu mundo, é a sua vivência. Então, se você começa a levar tudo para o âmbito, para o lado pessoal, personalístico, você vai sofrer. Porque se você chegar num ambiente e tiver um montão de gente conversando e você chegou e as pessoas param de conversar, o que você pensa? Está falando de mim, gente. Por educação, chegou uma pessoa nova na conversa que não é da competência daquela pessoa, naturalmente nós vamos fazer o quê? Mudar o assunto, poxa. Não é que você não pode ficar sabendo, não. É que naquele momento o assunto era outro. Mas você pensa, não, podem continuar conversando que eu estou saindo. Não, pode vir aqui, não estou falando de você, não. Primeiro que você não está com essa bola toda. Nós não podemos falar isso. Nós não podemos falar isso, mas a vontade é essa. Pô, você acha que eu vou perder meu tempo para falar de você, da sua vida, rapaz? Tem muito mais coisa interessante aí para falar. Mas imagina, aí pior, aí ele vai embora do ambiente. Você falar um trem desse? Então não, então você vai entendendo que, você viu algo. Esse algo que você viu é o estímulo para que você traga a informação para dentro, faça um ressignificado dessa informação e põe para fora. Doutrina espírita, você recebe a informação, leva para a sua intimidade e traz para fora através das suas ações. É isso que te transforma. Se você está em um ambiente vicioso, o que é isso? Você já está habituado a fazer tudo do mesmo jeito. Por exemplo, eu vim de uma família católica. Então, todos eram católicos, bons católicos. Naquela época, o bom católico é aquele que vai à missa no domingo, né? Quando tem casamento, batizado. Então, era isso. E o comportamento? Confessava para o padre e voltava para a guerra de novo. Então, aí eu fui crescendo e tomei um novo rumo. Falei, opa, esse negócio não está legal. Aí me casei. Aí você vai só se restringindo, assim. Você tinha livre-arbítrio, você foi e casou. Então, me entenda, tá? É assim. Então, você tinha livre-arbítrio. Agora, está um pouco mais restrito. Você acha, eu sou o dono da minha vida. Continua solteiro, amigo. Fica aqui e leva a sua vida solo aqui, tá? Se casar, não existe essa possibilidade, não. Por quê? Você não tem um compromisso. Você fez um compromisso com alguém, então você compartilha. Você compartilha tudo? Vocês estão até com medo de falar, né? Vai que tem um marido aqui. Gente, por precaução, você não compartilha tudo. Eu estou num ambiente hostil, atendo só problema. Aí eu vou levar para minha casa tudo que eu recebi aqui e desago na minha esposa. Ela adoraria, porque ela fica ansiosa para saber como foi o meu dia. E aí eu tenho que falar um monte de mentira, porque eu não vou falar aquele monte de bobagem que eu recebi aqui para dentro da minha casa. Agora ela está sabendo que está falando mentira, agora vai chegar lá em casa e vai falar, é assim, né? Mas faz parte, faz parte. Ela participa comigo, faz parte. Por quê? Porque eu tenho que ter esse discernimento. Quem pode o mais, pode o menos. Mas quem pode o menos, não pode o mais. Por isso é que tem gente que quer te imitar e se dá mal. E quando ele se dá mal, ele quer te arrastar para o buraco também. Falar, não dá nada não. Não vai não que dá. Para você,
já dá. Isso que eu te falar também, que o contrário também se aplica, você tentar imitar os outros e se estrepar. Você leva ferro. Então o que a gente tem que entender? Poxa, para nós que estamos nesse ambiente aqui, né? Augusto, mas eu não sou espírita, é problema seu, você está aqui. Então entenda, você não é bobo. Tá? Olha aqui, na nossa época primitiva, para acertar você, tinha que ser uma pancada muito boa. Você evoluiu, não evoluiu? Olha como é que você está. É a mesma pancada que você pode receber agora para te atingir? Então você tem que tomar cuidado dos ambientes que você está visitando, porque você vai sofrer o impacto do ambiente que você está visitando. Augusto, mas eu trabalho com isso. Então, amigão, faça prece antes, durante e depois. Porque se você tem a obrigação, a misericórdia vai te amparar. Mas não faz graça, não. Então você vai entendendo que você não pode mais agir como você agia aqui. Porque você já não tem mais a resistência que você tinha aqui. Nem física, nem moral, nem orgânica. Então aqui, até o espírito mandar para o seu corpo, levava centenas de anos. Então, você pode receber agora algo que você fez aqui. Como é que você vai ficar? O seu corpo orgânico vai aguentar? Vamos pensar de maneira racional. Vai aguentar? Então vamos parar com essa ideia tola de que nós estamos pagando o que nós estamos fazendo no passado. Porque se não fosse a ação da misericórdia, nós não tínhamos condições de estar aqui. Então toda besteira que a gente fez aqui está num processo de congelamento. Por quê? De acordo com o meu trabalho no bem, eu faço o que com isso aqui? Amenizo as consequências. Porque Deus não quer o meu sofrimento, não. Ele quer que eu seja um instrumento válido na vida de alguém. Por isso Ele te instalou aonde você está instalado. Por isso você tem que ter coragem para agir. Você vai falar assim, amigo, eu não vou participar disso trem não, porque vai dar ruim para mim. Deixa de ser bobo, rapaz. Não vou deixar de ser bobo, não. Eu quero ser bobo, faço questão de ser bobo, mas não vou fazer isso mais. Porque na hora que ele fala, deixa de ser bobo, você vai deixar de ser bobo, não. Você vai ser bobo e vai fazer. Você não pode mais fazer, porque você está buscando a mudança de rota. Agora, não tem moleza. Até você adquirir, o que ele falou lá na frente? Hábito. Para adquirir hábito, se você não tem espontaneidade, eu te aconselho disciplina. Então, discipline-se, a duras penas. Não faça porque goste, não. Faça porque tem que ser feito. Porque aí você muda o seu rumo. Você vai, Augusto, eu detesto isso. O problema é seu. Mas acostume-se a fazer. Porque aí você muda a sua rota. Porque você pode estar nesse meiozinho aqui, ó, círculo vicioso. Como é que você vai mudar um vício? É fácil. Então é só com disciplina. Muitas vezes rígida. Então, se a gente não tem condições, se você não tem informação, se você não tem capacidade, proibição. É o que a gente mais usa. Para de beber, para de fumar, para de fazer não sei o quê, para de fazer aquilo outro, para de fazer não sei o quê. Existe isso? Essa forma de mudar a vida? Existe ou não existe? Você tem que parar de fazer isso. Agora, se é espírita, não pode mais comer carne. Agora, se é espírita, não pode mais beber. Não tem isso? Bom, se você está nesse ambiente, não é problema meu, tá bom? O que eu tenho que te falar é o seguinte, não é parando de fazer nada que você está fazendo que vai melhorar o seu estado, não. O que melhora o seu estado é você começar a fazer aquilo que você não fazia. Porque uma hora você vai parar de fazer de maneira automática. Porque não vai mais te preencher. Você está sutilizando o veículo. O que alimentava isso aqui antes, agora não vai alimentar mais esse aqui. Vai ter que ser mais purificado. Você percebe? Nem sempre. Vocês já ouviram falar num tal de intolerância à lactose? Um negócio de alergia? Então,
Eu não quero te assustar não, tá? Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai começar a ter alguns constrangimentos orgânicos, se você quer mudar a sua vida moral e espiritual. Você vai ter. Então você vai começar a adoecer. Aí, mas então não vou querer ficar nesse trem não. Mas é leve, você aguenta. Por quê? Porque a informação que você está mandando aqui é uma informação diferente. Ela vai trazer aqui transformações. O que seu espírito identifica? Manda para fora. Ele manda para fora, como é que seu organismo responde? Patologicamente. Então você adoece. Aí você arranja umas coceiras que você não identifica, fala, engraçado, está saindo uns negócios esquisitos em mim. Seu espírito está te purificando, mandando para fora. Urticária mesmo, dá urticária. Dor de cabeça que você não identifica de onde, fala, engraçado, eu não comi nada errado. Né? Então você vai identificando, dependendo do ambiente que você entra, você sente o impacto. Dependendo das visitas que você recebe na sua casa, você recebe o impacto. É mais ou menos por aí. Então você vai entendendo que doutrina espírita é filosofia de vida. É para você entender o que está acontecendo com você agora, nesse processo. Por quê? Daqui a pouquinho nós estamos aonde? Na vida verdadeira. Vida espiritual. Nós não podemos julgar esse momento aqui fora. Aqui é aprendizado o tempo todo. Aqui não é curtição, não. Aprendi com a minha esposa, né? Quando ela vai me perturbar lá, poxa, você não vai me dar sossego, não? E ela fala para mim o quê? Você veio aqui para ter sossego? Assim. E eu tenho que falar, não, pode falar o que é que você quer. Assim. Ou se eu obedeço. Você tem que aprender, né? Para que Jesus veio aqui? Para servir. E nós estamos querendo ser? Então essa é a pequena diferença. E depois fala, não, mas eu não sou Jesus, não. Também não, graças a Deus. De vez em quando eu gosto de ser servido. Mas eu não vim para ser servido. Ele continua. Dúvida, posso andar? Então muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso na ânsia. O que é o cara? O que é ânsia mesmo? É aquela, sabe, que sentimento de viver o que não chegou ainda, resolver o que nem aconteceu ainda, o tal do ansioso, que sofre por antecedência, por algo que pode vir a nunca acontecer. O cara sofre porque vive no futuro. Romantizando. Muitas vezes, né? Então você entende a dinâmica. Eu sou muito ansioso. É claro que você é ansioso, você está querendo viver algo que ainda não chegou na hora. Então você sofre. Aí a coisa não acontece. Fala, nossa senhora, sofri tanto, mas você queria sofrer, na verdade? Ele continua. Na ânsia desmedida de estímulos aparentes. Quais os estímulos aparentes que nós podemos citar? Vocês conhecem algum? Vou citar um que todos já passaram. O tal da paixão. Alguém que nunca se apaixonou? Então nós estamos no mesmo time, né? E é aparente? Você reconhece alguém que está apaixonado? Tem algumas características? Se é homem, ele fica mais bobo? Fica ou não fica? Né? Parece que viu um passarinho verde, né? E se é mulher? Como é que ela fica? Também fica tola, né? Gente, isso é natural da nossa espécie, não tem que se envergonhar, não. Eu falando com um amigo, falei, olha, vou te contar um segredo. Não importa a idade que você estiver, se você sentar no banco de escola, você vira aluno. Você fica um verdadeiro aluno. Parece que você regride. Você tem comportamento de aluno, infantil. Então você tem que ficar atento, vigilante no seu comportamento, porque senão você até cola dos outros. Imagina um trem desse. Nessa altura do campeonato, você ir fazer um curso e colar do outro. Olha, aí você diz, passa para mim a cola. Então, por quê? Porque está dentro de nós, são as nossas experiências. Eu não tenho que me envergonhar, eu tenho que saber como me comportar naquele momento. Eu não posso voltar atrás. Ah, não, mas isso aqui eu já sei como é que faz, né? Eu cutuco ele por baixo do pé, ele faz assim de lado e eu dou. Não é assim que faz? Né? Ou então encosta na parede, né? Aí eu dou uma cutucada, ele vai fazer assim e eu olho. Então, você já sabe como faz. Então, muda o esquema. Então a gente vai entendendo. Tem outra
situação aparente que a gente pode ir. Por exemplo, como é que é? Não, mais aparente, isso aí não dá para ver não, mais aparente. Por exemplo, eu reconheço a minha esposa se ela tiver com sono ou com fome. Tem coisa como eu identificar? Se ela tiver com fome, ela perde o humor. Cuidado, se ela estiver mal-humorada, é só você dar para ela alguma coisa para comer, um chocolatezinho, aí ela fica bem de novo. Mas se olhar para ela, você vê que ela querendo te morder, ela está com raiva de você, não, ela está com fome. Você leva alguma coisa, fala, Aline, olha o que eu trouxe para você. Aí ela está até rindo, porque ela sabe. Assim? E se tiver com sono também, aí não tem jeito. Né? Então, as duas coisas. Por isso é que ela morre de fome umas 3 vezes no mesmo dia. Isso eu não consigo entender. Uma pessoa morrer no mesmo dia 3 vezes. Né? Você imagina um negócio desse. Como é que o processo reencarnatório dela está muito mais avançado do que o meu? Enquanto eu levo 80, 90 anos para uma reencarnação, ela se renova assim, morre de fome na hora do almoço. Antes do almoço nós estamos morrendo de fome. Se bobear, antes do almoço já morreu, já reencarnou de novo, já vai para a comida. Você vai entendendo a dinâmica da vida. Então, você identifica isso. Agora, imaginemos nós, né? Platão fala assim para a gente, olha, antes de você reencarnar, você estava no mundo dos espíritos. E aí, de repente, o corpo se apropria da alma e aprisiona a alma. Gente, os espíritos falam isso para nós, que o corpo é uma cadeia para o espírito. E aí o seu espírito passa a servir as vontades do corpo. E você começa a viver em função do seu corpo. Você perde a noção de valor. Quem é mais valorado para Deus? O seu corpício ou o seu espírito? Por isso que Deus não está nem aí para o seu corpo. Se tiver que deixar você sem um órgão para você aprender a lição, você vai ficar. Porque se a lição tiver que ser amarga, você vai ter que tomar o remédio amargo. Porque Deus está preocupado com o seu espírito e não com o seu corpo. Porque o seu corpo você já teve inúmeros, vários, vão ter ainda outros vários. Então, quando ele fala dessas percepções, é por quê? Porque nesse momento nós não estamos preocupados com o espírito, não, nós estamos preocupados em saciar as vontades do corpo. Aí os amigos espirituais falam conosco da expiação e da prova. Vocês lembram disso? Espiar, a gente achava que era sofrer. Então, toda vez que você estava sofrendo, você falava, não, eu estou espiando. Não tem nada a ver com expiação espírita, não, tá bom? Expiação, no entendimento filosófico espírita, é você sofrer as vicissitudes que o corpo te impõe para se manter vivo. Fome, desejo, né? Frio, sede. Então, você acorda de manhã. O que você tem que fazer? Presume-se, né? Vai escovar o dente. Está cuidando de quem? Do corpo, né? Tem alguns que tomam banho de manhã, não é todos não, porque isso não é regra. Tem uns que tomam, presume-se, vai tomar banho, cuidando do corpo. Aí depois tomou o banho, fez a higiene corporal, vai fazer o quê? Tomar um cafezinho, alimentar o corpo. A sua vida é em função do corpo. Então nós perdemos essa noção. Por quê? Porque a vida que nos acolhe aqui é muito boa. E aí quando eu falo com você assim, ó, você vai morrer, aí começa o desespero. Você fala, o quê? Eu tenho tantos planos ainda, meu neto ainda nem nasceu, mas neto, você não teve nem filho. Nossa! Assim? Porque você está preocupado em dar continuidade. Então a gente vai entendendo que são propostas de vida na atualidade. Então Deus ele tem inúmeras possibilidades de se apresentar na nossa vida, só que nem sempre a gente está atento. Por quê? Porque a grosseria do meu corpo está fazendo eu olhar para onde? Para fora. Resolver os meus problemas de fora. Porque, por enquanto, eu estou envolvido com as emoções de fora. Por isso, o primeiro reino que a gente vivencia é qual? Reino mineral. Porque através do magnetismo a nossa vida toda se reflete.
Aí quando você vai namorar, normalmente, né, não é um flerte. Você dá virado para um lado, aí você percebe que alguém está te olhando do outro lado sem virar. E aí você, despistadamente, né, vai mexer no bolso, aí levanta o olho, vê que a pessoa está te olhando, né? Aí começa a fazer todo um jogo de... vocês se conhecem, né? Cabelinho, não é? Amarra o cabelinho. Assim. Respira, olha diferente, assim. Coitado do outro que está lá, já caiu, já era, né? Aí deixa alguma coisa, já era. Se ele olhou o cabelinho, né, passando a mão no cabelinho assim, já era, né? Aí já era. Então, por quê? Porque é um jogo, a nossa vida é assim. Então, através de onde? Do aprendizado você vai levando. Então, você está preocupado com Deus? Gente, você flertando com o amor da sua vida, o estômago revirou. Em vez de você correr, sumir, aí você se envolve, você se entrega. Nossa Senhora, olha lá, ele está me olhando. Nossa Senhora, é agora. Vai, trouxa. Vai que você vai ver o que você vai arrumar para sua vida. Mas ninguém te fala isso, né? O outro ainda te empolga ainda. Nossa, olha lá, e você vai. E começa aquele negócio. Né? Mal sabe o que está te esperando. Vai. E é assim que a gente vai. Essa é a nossa vida. Aí você imagina, né? Deu um frio na barriga, você entra em pressa e fala: Senhor, não deixa eu cair em tentação. E ó, racha fora. Livrou-se. Mas você faz isso? Que você nem lembra de rezar. Você só vai rezar quando você já tiver levado esse trem para dentro de casa e o trem começar a zebrar. Aí você fala: Senhor, né? Para que eu fui fazer isso? E ele falando lá em cima: eu te avisei, trem. Eu falei para você correr, você não correu. Mas quem está mandando nessa hora? As nossas emoções, os nossos desejos. Naturalmente. Porque a gente não acha por bem controlar estes impulsos, né? Eu estou doido para comer um churrasco. Então interne-se, porque isso não é fome, isso é doença mental. Porque ninguém pode ficar doido para comer nada. Estou doido para comer um brigadeiro. Então interne-se, porque se você está doido para comer alguma coisa, isso é caso de internação, não é apetite. Apetite é o quê? É fome. Vontade de comer é desejo. Desejo tem que ser controlado. Instinto não. Instinto você aceita o instinto, passa ele pela razão. Meio-dia, estou com fome, está na hora de comer mesmo. 9 horas da manhã, você já tomou o café da manhã das 7, 9 horas. Nossa, que vontade de comer um cachorro quente. Você não está bem, não. Então, controle-se. Porque senão depois que você comer o cachorro quente, vai dar um peso na consciência. Eu não devia ter comido isso. O que vai acontecer com você? Mandou uma informação para a sua intimidade que você cometeu um delito. O que vai acontecer com você? Vai passar mal. Você mandou. Não tem nada a ver com a salsicha que você comeu. Não tem nada a ver com o que você comeu. Você se envenenou com a própria energia que você mandou. O que faz mal para o homem é o que está dentro dele, não é o que está fora. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Então a gente vai entendendo a dinâmica da vida, porque nós temos o controle sobre tudo. Só que mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Por isso nós chegamos aqui até agora. Tudo normal. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem. Quais são elas? Estão aqui, ó. As fases evolutivas, os reinos: mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Até chegar aqui, você já andou para danar, você já mordeu gente demais, já matou muito. Aí vem agora e quer pregar de santo. Calma, vai devagar, vai devagar. Não julga, fica na sua, deixa o outro fazer o que ele quiser, porque a vida é dele, não é sua. Augusto, mas se eu for meu filho? Não é seu filho, é outorga.
Você direciona, você aconselha, mas ele faz o que ele quiser. Mas assume as responsabilidades pelo que faz. Você pode chorar, pode pedir, pode intervir, mas quem vai pagar é ele. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Ixi, falta 5 minutos ainda no meu tempo. Ali também 5 minutos, então conserta o relógio. Falta 5 ali. Vou seguir criteriosamente o meu tempo. Ele continua assim. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. Muitos é muita gente. Olha nós aqui. Então pode ser a nossa realidade, viver para fora. Você está entristecendo ainda com o que está acontecendo no seu entorno. Por isso você não consegue se manter feliz com o que você tem. A ansiedade toma conta do seu viver e você se entristece porque você acredita que a tristeza ou a felicidade está naquilo que você não tem. É a paixão. É a ansiedade de ter. Então você não se contenta com o que você tem, porque a felicidade é ser, não é ter. Aí imagina, você vai esperar um dia para ser feliz quando você conquistar algo. Pode ter passado muito tempo. Então a proposta de ser feliz é íntima. Eu vou ser feliz agora com o que eu tenho. E amanhã? Amanhã é outro dia, eu vou ver como é que vai estar. Mas a minha proposta vai continuar sendo estar feliz amanhã. Ah, mas eu estou desempregado sem dinheiro. Eu vou ficar feliz desempregado sem dinheiro, porque eu vou atrair dinheiro e emprego para mim. Porque eu, desempregado, mal-humorado e infeliz, eu não vou arrumar nada, só confusão. Imagina, eu vindo procurar emprego triste, mal arrumado. Quem é que vai me empregar? Vai olhar para mim e falar, esse cara não está com boas intenções aqui no meu ambiente, não. Então não, tem que chegar lá e feliz, contente. E ele continua assim. E é desta forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Vamos parar por aqui, antes que eu arranje uma confusão para me administrar lá na minha casa. Então, você vai entendendo que tudo que acontece na sua vida da atualidade é um reflexo da sua vida exterior. Por quê? Tem que acontecer do lado de fora para estimular você, para que você leve essa informação para dentro, analise com a sua consciência atual e responda. Toda a informação, toda a resposta tem que passar pela sua razão. Você não pode responder de maneira emocional, que você vai se complicar. Emoção não serve para responder nada. Emoção serve para te estimular. Ficou emocionado? Opa, dá um passo para trás, respira e vai raciocinar. O que eu devo fazer? É isso. O que eu posso fazer nesse momento? Isso. Então, são momentos diferentes. O que eu devo fazer? Processar esse cara. E nesse momento, eu vou ficar tranquilo para eu não agravar a minha situação. Um ambiente familiar. Então você está na sua casa, em um ambiente, começa uma discussão. No ano que vem tem eleição. Pelo amor de Deus, não briga com ninguém da sua casa por causa de candidato nenhum, que ninguém vale a pena. Ninguém. Faz a escolha que você quiser e deixa o outro fazer a escolha que ele quiser. Então, se possível, foge dessas discussões tolas. Você está jogando o seu tempo fora. Porque você tem razão e o outro também tem. Nós não temos condição de escolher candidato para ninguém. Então, o estímulo vem de fora. O outro está doidinho para te derrubar. Para te mostrar que você é igualzinho a ele. Aí ele vem com aquela prosa ruim dentro da sua casa. Você fala assim, amigo, não vem discutir isso aqui não. O que vai acontecer com o ambiente? Incendiou-se. Então não. Ele quer falar? Você fala assim, vou ali buscar uma água.
Vai buscar uma água, bebe a água. Não se envolve. Tá? Então, nós estamos nos autoprotegendo. Por quê? Nós estamos nesse mundo, gente, é para passar por isso. Nós não estamos no lugar errado, no dia errado, não. Nós estamos no momento certo, na hora exata. Agora, o nosso comportamento, ele tem que ser baseado naquilo que nós estamos aprendendo. Gradativamente, nós vamos mudando a nossa condição de ser. Calma. Você não vai conseguir fazer mudança repentina, porque aí é milagre. Aí era Jesus que fazia, transformava a água em vinho, mandava o cego ver, mandava o aleijado andar. Nós estamos trabalhando estruturas, lentamente nós vamos conseguindo. Então a proposta de Deus, instalar você em um lugar que você possa dar a sua contribuição. É por isso que você está lá na sua casa e eu estou na minha. É por isso que eu casei com a minha esposa, tenho os meus filhos e você está no ambiente que você está. É assim que Deus precisa de nós. Aí nós nos reunimos aqui para nos fortalecer, criar outros mecanismos para trabalhar com as mesmas coisas que nós temos trabalhado há alguns anos, mas de maneira diferente. Agora você já não deixa o outro te estimular a ser aquilo que você não quer ser. Se observa, avalia, raciocina e opa, eu até queria fazer isso, mas eu não posso, porque a minha proposta é diferente. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade da comunhão com o plano espiritual neste momento, nós te agradecemos, Senhor, a participação intensa dos amigos e benfeitores em nosso ambiente, colaborando conosco, Senhor, nas atividades que nos propomos a realizar. Nós te rogamos o amparo para as famílias que aqui estão representadas, por todos aqueles, Senhor, que caminham conosco no plano físico e também por aqueles que já partiram para o plano espiritual. Te rogamos em especial, mestre amigo, por aqueles que estão conosco, enfrentando as provações indispensáveis no campo doméstico, no campo familiar, na estrutura orgânica, Senhor, na estrutura psicológica. Que o amparo dos amigos e benfeitores espirituais cubra as nossas deficiências, para que assim possamos ser úteis, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.